Segunda Reis, capítulo 3. Eu quero te falar hoje, eu quero pregar para você sobre esse mover profético. Segunda Reis, capítulo 3. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Segunda Reis, capítulo 3. Pode ficar aí, vocês não sabem o que vocês fazem agora, né? Fica aí. Segunda Reis, capítulo 3. Aleluia. A partir do versículo 9 diz assim: E partiu o rei de Israel, e o rei de Judá, e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E o exército e o gado que os seguiam não tinham água. Diga comigo, não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai, aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: não, porque o Senhor chamou esses 3 reis para entregar nas mãos dos moabitas. E disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Diga comigo, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. Aleluia. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. 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 O inimigo está sendo entregue nas suas mãos. Versículo 20 diz assim: e sucedeu que pela manhã, oferecendo-se oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Pode se assentar, fica com a Bíblia aberta, pode se assentar. Aleluia. Oh, aleluia. Eu quero te falar sobre esse mover profético. A Bíblia diz que esses 3 reis, o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, saíram para a batalha contra os moabitas. E no meio da marcha, no meio do caminho, houve escassez. Porque tem momentos que a gente sai para uma batalha, sai para uma guerra, a gente vai para a luta. Quem aqui já guerreou uma batalha na vida? Quem aqui já guerreou uma batalha? Não falo de batalhas não falo de ter servido ao exército, mas falo de batalhas espirituais, batalhas familiares, batalhas. Existem N tipos de batalhas, e eu creio que todos nós já guerreamos batalhas aqui. Eu queria que nesse momento você se lembrasse da sua batalha, porque esse povo saiu, esses 3 povos, esses 3 exércitos saíram para uma batalha.
Mas no meio da batalha, no meio da guerra, acabou o recurso. E o recurso vital, que foi a água, não tinha água ali. Então, um dos reis pergunta e diz assim: não tem aqui um profeta do Senhor para que a gente possa consultar? Agora preste atenção numa coisa aqui. A Bíblia diz que o profeta Eliseu estava ali. Olha que coisa interessante. E a Bíblia diz que eles identificam o profeta Eliseu. Qual era a necessidade do povo, gente? Fala para mim, qual era a necessidade dos exércitos? Não tinha? Não tinha? Agora olha como é que eles identificam o profeta Eliseu. Eles dizem assim: há sim um profeta aqui, e ele é o profeta Eliseu, aquele que deitava o quê? Água. Aquele que deitava água nas mãos de Elias. Então presta atenção numa coisa: há uma necessidade, precisa que seja realizado um milagre, porque não tinha água para alimentar os exércitos e os animais, não tinha água, mas havia um profeta que começou servindo copo d'água. Ele começou servindo com água, jarro de água, copo d'água. Então eu quero te dizer uma coisa sobre o mover profético de Deus na sua vida. Aquilo em que Deus te usa para começar servindo, será a área profética em que Deus vai te usar para realizar grandes milagres. Vou falar de novo. Às vezes Deus nos usa para começar servindo com pequenas coisas. Deus tem usado pessoas aqui para servir coisas pequenas, é copo d'água. Deus tem te dado pequenas responsabilidades, mas na área em que Ele tem te usado para servir, vai ser a área em que Ele vai te usar em um mover profético para realizar grandes milagres. Hoje você toma conta de poucos casais, hoje você toma conta de poucas pessoas, hoje são poucas crianças, mas Deus está te forjando em pequenas áreas para te usar em grandes milagres nessa cidade. Alguém pode crer aqui? Deus vai te mover na área em que Ele te impulsionar para servir. Ele primeiro vai te impulsionar para você servir em alguma área, e quando você aprender, e quando você foi forjado ali no serviço, Ele vai te impulsionar para um mover profético maior. Alguém está podendo crer aqui nessa manhã? Então não tem nada pequeno. É por isso que a Bíblia diz: quem despreza o dia das coisas pequenas? Talvez você diga assim: Deus está me levando a fazer uma coisa pequena. É claro, Ele primeiro te leva para uma pequena, para te preparar para uma grande. Então eu posso te dizer, aqueles que estão servindo nas coisas pequenas com fidelidade, as coisas grandes vêm aí, grandes milagres vêm aí, as coisas grandes estão chegando. O tempo do mover profético de Deus na tua vida está chegando. Alguém pode levantar a sua mão aí? Alguém pode levantar a sua mão aí? Ah, pastor, hoje é só copo d'água, hoje é só jarro de água, hoje eu estou servindo, levando copo d'água na mão de alguém. É claro, Deus está querendo que você aprenda com a água um pouco, porque lá na frente Ele vai fazer a tua vida liberar um mover profético para encher um vale de água. Aquele que um dia encheu um copo d'água, aquele que um dia teve a paciência de servir com um jarro d'água, lá na frente Deus usou ele, encheu um vale, alimentou 3 exércitos. Ah, será que eu posso ver alguém crendo aqui? Alguém crendo aqui? Vem coisas grandes aí para a tua vida, vem coisas grandes sim aí para a tua vida. Hoje é só copo d'água, hoje é só jarro d'água, mas eu não vejo hoje, a minha visão está no mover profético, a minha visão está no mover profético. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vim aqui para profetizar na tua vida. A minha visão não está naquilo que eu estou fazendo, a minha visão está naquilo que Deus vai fazer na minha vida. Será que você pode compreender que o mover profético começa com pequenas coisas? Elias
e Eliseu são levados a esse ministério do mover profético. O mover profético começa assim. Elias profetizou, ficou 3 anos sem chuva. Diga comigo, 3 anos sem chuva. Então Elias vai orar para chover. Depois de 3 anos, ele vai orar para chover. Ele ora, não vê nada. Ora de novo, não vê nada. Ora de novo, não vê nada. E mover profético é assim, às vezes nós não vamos ver nada. Vou repetir, mover profético é assim, às vezes nós não vamos ver nada. Porque olha a palavra que Eliseu deu para o povo, vocês não vão ver nada. Olha a palavra dele, ele deu essa palavra. Diz a Bíblia no versículo 17, não vereis vento nem chuva, todavia esse vale vai se encher d'água. Aleluia. O profético, aprenda uma coisa, segura isso no seu coração, o profético não precisa de sinais naturais. Vou falar de novo, o profético não precisa de sinais naturais. Tem gente que chegou aqui, está perdido porque não está vendo. Eu não estou vendo, está perdendo a fé, está se perdendo no meio do caminho. Eu não estou vendo, eu não estou vendo, eu não estou vendo, eu não estou vendo. A fé não lidar com a vista. O profético não precisa de sinais naturais. Para de ficar pedindo sinal a Deus. Você não precisa de sinal. Você precisa de uma palavra profética que te impulsione para o seu futuro profético. Alguém receba essa palavra aqui em nome de Jesus. Elias está orando, não vê nada. Elias está orando, não vê nada. Elias está orando, não vê nada. De repente, o jovem que ele mandou vê uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Então ele diz assim, vai lá e diz ao rei que virá uma grande chuva. Virá uma grande chuva. Oh, aleluia. É isso que eu vim aqui profetizar na sua vida. Talvez você não viu nada, ou é uma coisa pequena, mas virá por esses dias. Alguém receba essa palavra. Por esses dias virá um mover profético da parte de Deus, e virá uma grande chuva. Oh, aleluia. Os pequenos serviços vão nos levar aos grandes milagres. Se queremos ver Deus encher os vales, nós temos que primeiro encher os copos. Tem gente que não quer servir, mas quer ver o mover profético. Tem gente que não quer fazer nada, mas quer que Deus haja na vida dele. E Deus está dizendo assim, comece a servir. Servir é o início. Servir é o start. Servir é o começo. O mover profético começa no serviço. Não existe profeta verdadeiro da parte de Deus que não tenha começado a servir. Você precisa servir. E Deus está te despertando aqui hoje. Tem muita coisa para você fazer ainda. Como que Deus vai agir? Como é que Deus vai se movimentar profeticamente na sua vida, se você não procura nada para fazer? Se você só fica em casa? Se você não faz nada? Se você não se movimenta no reino de Deus? Deus vai abençoar muitas pessoas através da sua vida. Eu creio nisso. Mas como Deus vai fazer isso se você só fica em casa? Como Deus vai fazer isso se você ignora todas as coisas, se você não se movimenta no reino, se você não se movimenta para fazer nada? Como as pessoas vão ser abençoadas quando você canta se você não canta? Como as pessoas vão ser abençoadas quando você prega se você não prega? Como as pessoas vão ser abençoadas quando você evangelizar se você não evangeliza? Então entenda uma coisa, você precisa começar a fazer, e quando você se movimentar, o mover profético vai atrás de você também. O mover profético vai também. Você não vai sozinho, você não vai sozinho. Alguém já está entendendo essa palavra? Você não vai sozinho, você não vai sozinho, você não vai sozinho. Você, oh irmão, há um mover aqui dentro, há um mover aqui dentro da casa hoje. Você tem que entender que enquanto eu estou parado, o mover está parado. É interessante, o mover está parado, mas enquanto eu estou parado, aquilo que Deus tinha para a minha vida está parado também. Aquilo que Deus tem para mim só vai começar a se movimentar quando eu começar a me movimentar também.
Alguém entendeu essa palavra aqui? Aquilo que Deus tem para você só vai começar a entrar em ação na sua vida quando você sair da inércia. Quando você sair da inércia, os planos de Deus vão sair da inércia na sua vida. Agora olha que coisa interessante. Eles vão até Eliseu. E olha como é que eles identificam Eliseu. Versículo 12. Não só aquele que levava copo d'água, mas diz assim o versículo 12. E disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. A segunda coisa que eu aprendo sobre o mover profético é que o mover profético está totalmente vinculado à palavra do Senhor. Sabe, irmãos, eu e a Ingrid, a gente tem andado por alguns lugares, algumas igrejas, e a gente tem ficado assustado, porque a gente já foi em cultos em que a pessoa que iria pregar a palavra de Deus fechou a Bíblia e começou a liberar profecias, que não eram profecias de Deus, profecias carnais. E o que a própria Bíblia me ensina? Porque isso é algo que vem acontecendo, é como uma cultura do mundo que vem acontecendo hoje, você sabe disso. E o que a Bíblia me ensina? É que nenhum mover profético vai desprezar a palavra de Deus. Todo mover profético verdadeiro tem um fundamento. Aleluia, levante a sua Bíblia aí, irmão. Ah, irmão, profetas sem palavra, profetas desvinculados com a palavra de Deus, não são profetas verdadeiros, porque nos últimos dias, Deus levantará verdadeiros profetas que honram a sua palavra, que amam a sua palavra, que têm apego à sua palavra, que ensinam a sua palavra, que profetizam pela palavra, que têm a palavra de Deus, porque está escrito em 1 João 5 e 7, diz assim: 3 são os que testemunham no céu: o Pai, a palavra e o Espírito. O Pai, a palavra e o Espírito. O Pai é o Pai, o Espírito é o Espírito Santo. E quem é a palavra? Quem é a palavra? Quem é a palavra? A palavra é Jesus. A palavra é Jesus. Se eu desprezo a palavra, eu desprezo Jesus. Se eu me desvinculo da palavra, eu me desvinculo de Jesus. Então eu amo Jesus, porque Ele é a palavra. A Bíblia é Jesus. Jesus é a Bíblia. O que Jesus faz, a Bíblia faz. O mover profético que Jesus traz, a Bíblia traz. Quem é Jesus? Ele é o Verbo, diz a Bíblia, João capítulo 1, que Ele é a palavra, Ele é o Verbo. A Bíblia diz que no princípio, que princípio? No princípio, aquele princípio de Gênesis, capítulo 1, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então João capítulo 1 também diz assim: no princípio, no mesmo princípio que Deus criou os céus e a terra, no mesmo princípio, no princípio Ele era o Verbo, Ele era a palavra, e o Verbo era Deus também, Ele é Deus, e o Verbo, a palavra que é Jesus, essa palavra aqui, o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e todas as coisas, meu irmão, diz a Bíblia, que todas as coisas foram feitas por Ele, pela sua palavra. E quando eu vou para Gênesis capítulo 1, eu vejo que Deus diz: haja luz. Deus diz: haja luz. O Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Digo, o Espírito Santo se movia sobre a face das águas. Deus, o Deus Pai, Ele está dizendo, digo, Deus Pai está dizendo. Então cadê Jesus na criação? Cadê Jesus na criação? Jesus está quando Deus diz haja. Ele é o haja, 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 Ele é a palavra, Ele é o haja, Ele é o haja, Ele é o haja. O haja está aqui hoje.
Pastor, eu vim aqui para ouvir uma profecia. Está aqui a profecia é essa, a profecia é essa. Receba a palavra de Deus nessa manhã, receba a palavra de Deus nessa manhã, receba a palavra de Deus nessa manhã. O ministério profético está vinculado ao ministério da palavra de Deus. Com Eliseu estava a palavra. Ele é o Logos. Ele é o Logos. Uma certa vez, lá no Evangelho de João, ele começou a pregar a palavra, ele começou a liberar a palavra. E ele disse assim: quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. E aquilo foi pesado para os judeus. Os discípulos de Jesus ouviram aquilo foi pesado para eles. Como assim comer carne dele, comer sangue? Porque um homem natural não entende as coisas do Espírito. E Jesus estava num ambiente, num campo profético, irmão. Jesus estava num campo profético e eles aqui ainda no material. Porque tem gente aqui que vai sair daqui e nem vai entender essa palavra, mas tem uns. A Bíblia diz que muitos dos discípulos deixaram Jesus, até que sobrou só os 12. Ouviram Jesus pregar e foram embora, até que sobrou só os 12. E aí ele vira para eles e fala assim: vocês não vão embora não? Por quê? Porque aqueles que foram embora ouviram a palavra poderosa de Jesus, a palavra como Logos. Mas aqueles que ficaram, eles estavam no mesmo lugar, mas ouvindo a palavra de Jesus de forma diferente. Os que foram embora ouviram a palavra Logos, aquela palavra poderosa, aquela palavra que impactou e até machucou, porque a Bíblia diz que a palavra de Jesus foi dura para eles. Diz a Bíblia lá que aquela palavra foi dura, mas na verdade não era a palavra que era dura, é o coração deles que era duro. Então eles ouviram a palavra como Logos. Mas e os que ficaram? Os que ficaram, Pedro diz assim: para onde iremos nós? Eles ouviram como Logos, mas nós ouvimos como Rema. A tua palavra revelada, a tua palavra rema, aleluia. Uns não estavam no ambiente profético e no campo profético, mas os discípulos estavam no campo profético. E aí Pedro diz assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna, palavras de vida eterna, receba dessa palavra nessa manhã, saia daqui alimentado por essa palavra. Aleluia. Eliseu vai liberar a palavra profética. Mas antes de liberar, no versículo 15, Eliseu diz assim: trazei-me um tangedor. O que era o tangedor? Eliseu diz assim: trazei-me um tangedor. Por quê? Eu estou falando para você sobre mover. Eliseu entendia uma coisa que nós temos que entender, irmãos. A adoração não é a música. Diga assim comigo: não é a música, é a adoração. Gera um ambiente profético diante de Deus. É por isso que você tem que entender. Tem gente que vem para o culto na hora da adoração, ele fica assim, ele chupa dedo, ele está com a mente perdida. Você tem que entender que a adoração é um momento em que se gera um ambiente profético. Nós cantamos aqui, cadê o Lá maior? Lá maior, nós cantamos aqui que Deus vai na frente, abrindo o caminho. Isso é profético, irmão, aleluia. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes. Significa libertação, tirando os espinhos. Quer dizer, o caminho que você vai passar, você não vai se machucar. Alguém recebe essa palavra aqui, meu irmão? Tirando os espinhos, aleluia. Ele tem preparado caminhos bons para você, aleluia.
Aí a música diz assim: erga as suas mãos, sua bênção chegou. E você está com a mão no bolso. Erga as suas mãos, sua bênção chegou. E comece a cantar, e você dormindo com muito louvor. Não. Adoração é ambiente profético. Adoração é ambiente profético. Deus vai na frente, abrindo caminhos, quebrando. Ordena. Alguém já está entendendo aí? Caminha. Agora eu quero ver se você entendeu agora. Comece a cantar. Comece a cantar. Fique de pé, fique de pé. Aleluia. Cante. Com muito louvor. Com muito. Ambiente profético. Aleluia. Há um mover profético aqui. Há um mover profético aqui. Há um mover profético aqui nesse lugar. Há um mover profético aqui nesse lugar. Iramanarabassore mandarás. E Deus. Se assente por um segundo, se assente por um segundo. Você já está entendendo que, irmão, isso aqui não é palavra de efeito não, mas você está entendendo que o Espírito Santo de Deus está aqui? Agora olha só, ele manda chamar um tangedor, ambiente profético, e aí ele libera uma palavra. Olha para a palavra que ele libera. A palavra profética é: fazei muitas covas. Vai cavar buraco. O que ele manda os reis fazer é: manda o exército de vocês cavar buraco. Vocês estão com sede, manda cavar uns buracos. E aí lá vai o exército, irmão, cavar buraco no meio do deserto, no meio do vale, cavar buraco, cavar buraco, cavar buraco, cavar buraco, cavar buraco, cavar buraco. E ele diz assim: vocês não vão ver nada, não vão ver chuva, não vão ver vento, mas vocês têm que cavar buraco. Cavar buraco é obedecer. Tem coisa que é complicado de obedecer. Tem serviços que a gente acha que aparentemente são inúteis diante de Deus. Eu estou precisando de água e Deus manda eu cavar buraco aqui no meio do deserto. E sabe o que é cavar buraco no meio do deserto? É fazer coisa que aparentemente não vai adiantar de nada para aquilo que você está precisando. E tem gente aqui que está numa luta temendo uma escassez tremenda. E eu vou tornar a dizer, não quero ser repetitivo, mas vou tornar a dizer. E Deus está tocando no seu coração: venha para a noite profética. Deus está tocando no seu coração: vai cavar buraco, vai orar, vem para o culto de oração amanhã. Você está entendendo o mover profético de Deus aqui? Às vezes Deus manda a gente fazer coisas que os nossos olhos não tem nada a ver. Isso não vai resolver. E Deus está dizendo: vai sim, vai cavar buraco, vai cavar buraco, vai cavar buraco, vai cavar buraco, vai cavar buraco. Tem gente que já está até cansado, mas Senhor, eu estou cavando tanto buraco. E aí eu vim aqui como voz profética para te dizer: fica calmo, cava buraco, porque vem aí um mover profético da parte de Deus. E o que é cavar buraco? Já pensou
Deus iria mandar água, mas não ia mandar da chuva. Deus iria mandar água, e Deus mandou uma torrente de água naquele vale. E se não tivesse buraco, a bênção ia passar e ia embora. Tem gente que não está se preparando para a bênção. Cavar buraco é se preparar. Por quê? Porque você vai se preparar para o mover profético. Mas quando a bênção chegar, ela vai ficar. A bênção não só vai chegar, ela vai ficar. Alguém já está entendendo? A bênção não só vai chegar, ela vai ficar. Ela vai ficar, ela vai ficar, ela vai ficar, ela vai ficar. Alguém levante a sua mão aí. Alguém levante a sua mão aí. Alguém levante a sua mão aí. Vai cavar buraco. Aleluia. E por último, irmão, porque aqui é lindo. Eliseu libera a palavra profética. E o versículo 20 é lindo. O versículo 20 é lindo. Olha o que acontece no versículo 20. Coloca aqui, por favor, Leslie, o versículo 20. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Sabe o que estava acontecendo na hora do culto? O culto não estava sendo prestado ali, no ambiente de guerra. O culto estava lá no templo, em Jerusalém. Mas na exata hora do culto, a Bíblia faz questão de registrar. Na hora do culto, na hora em que estava se oferecendo a oferta de manjares, pela manhã, eu não sei, agora é de noite ou é de manhã? Eu não sei se isso vai se encaixar na sua vida. Na hora do culto, o culto estava acontecendo lá no templo, mas o mover profético chegou no campo de batalha. Ah, meu Deus. O culto é um ambiente profético. Alguém pode entender essa palavra aqui? O culto é um ambiente profético. O culto é um ambiente profético. O culto é um ambiente profético. Diz a Bíblia que na hora do culto, pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas estão chegando lá. As águas estão chegando lá. As águas estão chegando lá. Os buracos estão sendo cheios de água. Você pode crer que Deus está movimentando aqui no profético hoje. Deus está trazendo vida no vale hoje. Você pode crer nessa manhã, você pode crer. Na hora do culto Deus está agindo. Na hora do culto tem coisa que Deus está fazendo que você nem sabe. Na hora do culto, oh glória a Deus porque você veio ao culto hoje. Glória a Deus porque você veio ao culto hoje. Na hora do culto, mover profético. Yera Sharamana Suryandarazas. Aleluia. Eu creio, irmão. Eu creio que há um mover profético aqui nesse lugar. Vamos ficar de pé agora?